Vou tirar aqui as meninas. Vou tirando aqui uma por uma. E a gente vai iniciar a nossa live por ordem alfabética. A gente vai iniciar a nossa live com a Alessandra. Alessandra Seixas, boa noite, Alessandra. Boa noite. Alessandra, fique à vontade para você se apresentar. Se eu esqueci de falar alguma coisa, que eu também fico nervosa. Eu vi um monte de mulher bonita na tela, me deu um negócio assim, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu coloquei o negócio para ler aqui, senão me dá um branco. Uhum. Olá, boa noite. Eu sou Alessandra Seixas, tá? Sou mãe atípica, tenho 2 filhas, sou mãe solo, preta, tenho 2 filhas, a Alice, né, que é uma criança atípica, e a Elisa, que é uma criança atípica, né, que tem atraso neuropsicomotor e é hiperativa, tá? Eu sou formada em secretariado, né, já trabalhei também como auxiliar administrativo, participo, né, sou membro do GRAIN, e agora sou ativista, né, aliás, todas nós somos sempre, a partir do momento que temos uma criança atípica, somos ativistas dos direitos da pessoa com deficiência. Bacana. Essa aí sou eu. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada pela disponibilidade de estar participando dessa live com a gente. Estou muito feliz. Estou muito feliz por você ter topado esse desafio, né? Eu tenho sempre tentado nesse projeto das lives dar voz para quem não tem voz, né? Porque eu acabo me sentindo muito solitária nessa questão do ativismo da mãe preta atípica, né? Mas a gente acaba se sentindo solitário porque a gente às vezes não procura, né, essas mulheres, e essas mulheres muitas das vezes estão no seu lugar, estão escondidas, na verdade, dentro de casa, sobrecarregadas, e ninguém vai atrás delas para saber como são as demandas. E aí, como eu sou meio maluca, eu lancei esse desafio para vocês, aí vocês toparam, né? Vocês entraram nessa loucura aí de desafio que é para a gente falar dessa maternidade. Alessandra, a gente vai iniciar com a primeira pergunta, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa questão, porque quando a gente fala em maternidade atípica, por isso que eu coloquei, né, mulheres preta e a maternidade atípica, porque antes de você ser mãe, você é mulher. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão do recorte racial, o racismo que você sofreu, primeiro como mulher, e depois você relata como, né, mãe atípica, uma maternidade não só de ter uma criança preta, mas também uma criança atípica. E é muito bacana também, gente, que a Alessandra, ela tem uma criança na casa dela que é branca, a primeira filha dela é branca, então ela vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Alessandra, antes de você falar como mãe, falar da sua maternidade, fala um pouquinho desse recorte racial para a gente como mulher. A mulher, né, a mulher negra, infelizmente, tem a diferença, tá? O preconceito existe, tá? E assim, a probabilidade de uma mulher branca sofrer o preconceito na maternidade é muito menor, praticamente não existe, né? Porque a gente sabe que a mãe preta não só sofre a violência obstétrica, né, como também ela passa muito mais tempo procurando ajuda. A mãe preta, ela fica muito mais tempo nas filas para esperar atendimento. A maternidade é sempre mais distante, né, então, ou seja, ela precisa de condução. Muitas dessas mães pretas, elas vão procurar ajuda de condução pública, né? Elas vão de ônibus. Então, ou seja, elas passam todo esse trabalho de parto praticamente dentro de condução. A única oportunidade assim que se tem é a informação. Né? A informação é tudo que a gente pode passar, e isso que a gente está fazendo é muito importante, né? Que é abrir os olhos, é informar, é saber que ela tem direitos e que ela pode lutar por esses direitos, né? É legítimo da mulher, da mãe preta, lutar pelo que ela tem o direito. E, assim, até peguei um dado esses dias na
essas pesquisas que eu acabo fazendo, e aqui, vou dar uma lida aqui, diz que a mulher negra, ela sofre o preconceito porque ela é tida como uma mulher forte, né? A mulher mais resistente. E a mulher branca acaba passando na frente porque a mulher é tida como mais frágil, né? Então a mulher negra ela acaba sofrendo mais as dores do parto, acaba sofrendo mais o tempo para atendimento por causa disso, porque passa a mulher branca mais frágil na frente e a mulher negra acaba ficando à espera. E tem um dado importante também, né, gente, só tem dados desse tipo de preconceito de 5 anos atrás, quer dizer, não tem dados atuais a respeito desse assunto, tá? Então, assim, tem 60% da mortalidade materna é de mulheres negras. Olha só, gente, 60% é muita coisa, né? E assim, a maternidade romantizada, essa maternidade... Alessandra, estou sem seu áudio, tá? Ah, peraí. Tá ouvindo agora? Mais ou menos. Conseguindo ouvir? Mais ou menos. Pode falar. Tá certo? Então, deixa eu voltar um pouco. Os dados que tem agora é de 5 anos atrás, ou seja, não tem um dado atual a respeito da mortalidade da mulher negra em relação à maternidade, e os dados que são de agora são, assim, 60% da mortalidade, a 60% da mortalidade materna são de mulheres negras, né? E eu acho que isso é um dado muito importante que precisa ser debatido, né? E tem também a culpabilidade, né? A mulher negra, ela sofre culpa por ter uma criança com deficiência, né? Enquanto as mulheres brancas, né, que a gente pode dizer assim, as mulheres brancas, elas têm, digamos assim, elas são mais unidas, né? A mulher negra, ela passa a mulher negra, ela passa a ser subjugada, né? Porque, assim, uma mulher branca, quando o médico pergunta da saúde dela, a mulher negra é subjugada, certo? Ela tem uma criança com deficiência, por quê? Porque ela usou drogas, porque ela bebia, porque ela vivia na Não tem áudio, não tem áudio. Só um minutinho. Alessandra? Alessandra, está me ouvindo? Melhorou? Kelly? Gente, só um minutinho. A gente está só organizando. Gente, eu saí do ar sem querer, sumiu tudo aqui no meu computador, mas eu vi que a Alessandra continuava falando. É assim mesmo, é ao vivo. Alessandra, tenta continuar da onde você parou, porque a intérprete não estava te ouvindo. Vamos lá. Espera aí. Ah, já sei. Alessandra, desliguei seu áudio. Volto de novo. Pronto. Estou me organizando aqui, gente. Pessoal, desculpa. Isso. A gente está aqui com a Camila Araújo, a Ana Rigonati, Guilherme Moreno, Dilza Aparecida aqui nos assistindo. Já deixaram os seus comentários também, tá? Eu peço desculpa. Apagou aqui o aplicativo do meu computador e aí eu tive que voltar. Tá, mas eu vi que a live estava no ar e a Alessandra ficou normal, porque eu estou em 2 computadores. Alessandra, pode continuar de onde você parou. Então, eu estava dizendo, né, que a mulher negra, ela é muito mais culpada, né? Tem essa culpa, né? Toda mãe, quando tem um filho, ela sente uma culpa, né? E, assim, a mãe negra, ela é culpada, se ela tem um filho com deficiência, ela é culpada pela deficiência do filho, né? Quando o médico, ele já subjuga de olhar,
Ele olha a mãe branca, ele pergunta se ela teve problemas na gravidez, se ela passou por algum estresse na gravidez. Agora, a mãe negra, ela é julgada. Será que ela usou drogas? Será que ela, será que ela foi, será que ela bebia? Será que ela não teve uma vida regrada? Ou ela não fez o pré-natal corretamente? Né? A mulher negra, ela não tem o direito de simplesmente ter um filho atípico, né? A sociedade não está preocupada, né? A sociedade não está preocupada se a mãe negra ela passou por alguma dificuldade ou não, simplesmente julga, e é isso que fica. É mais ou menos isso que eu queria respeito. Bacana. Alessandra, eu acho que devido a gente estar um pouquinho nervosa, você não se descreveu, eu queria que você se descrevesse antes de eu passar para a Kelly. Como que você está hoje, como que você é? Como assim? Como mãe? Não, eu queria que você se descrevesse para a comunidade cega, igual eu fiz, falando, como que você está hoje, que roupa você está, a cor do seu fone de ouvido. Acho que a Alessandra paralisou, mas eu vou descrever a Alessandra enquanto ela volta, gente. Deixa eu só organizar aqui direitinho. Vamos lá. Gente, a Alessandra também é uma mulher preta. Ela tem o cabelo afro, né, longos. Ela tá de batom vermelho, roupa preta. Atrás dela, a parede amarela. E ela está usando um fone de ouvido branco. Daqui a pouco, a Alessandra volta para a nossa segunda parte. Eu vou chamar agora, tá, a Kelly Lima, tá chegando. Boa noite, Kelly. Hoje a gente tem duas Kelly. Tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, sou mãe atípica, também faço parte do aspecto autismo. Tenho um filho de 9 anos, o nome dele é Denzel, também faz parte do aspecto autismo. E descrevendo aí um pouco pessoal, eu tô com o cabelo curtinho, mas já meio que levantando a coroa black, né? E tô de óculos, tô com um batom clarinho, brinco de argolas não muito grandes. Atrás de mim tem uma cortina meia florida azul. Tô com uma camiseta bege da Marielle. Uhul! Tá linda! Kelly, muito prazer você estar aqui com a gente. Eu estou no pé da Kelly para ela vir para uma live já faz um tempo, e aí eu estou muito feliz de ver que a Kelly topou o desafio também de estar aqui com a gente. E Kelly, seguindo a pergunta que eu fiz para a Alessandra em relação a essa questão do recorte racial, quero que você fale um pouquinho a tua perspectiva como mulher preta e depois você fale um pouquinho como que foi encarar também, além do racismo, você enfrentar isso numa maternidade, né, preta, né, e atípica. Bom, então vou falar assim um pouquinho bem resumidamente de lá de trás, mas vou ser breve. Bom, sobre o recorte, desde a infância, isso não tem como. Chegou ali nas fases dos 6, 7 anos, que a fase vai tendo uma maior introdução, né, ali na social, digamos assim, você está percebendo a separação na escola, né? Aquele cantinho que você sabe, você não é bem-vinda, você percebe muito bem que, né, que ali não é para você, e certas coisas que você vê que você está sendo excluída. Aí vai chegar a mesma coisa, vai subindo, vai chegando na fase da adolescência. Tudo bem, eu tive amigas maravilhosas, graças a Deus, mas a mesma coisa, em certos lugares, certas coisas eu sempre sentia um distanciamento de certas pessoas e a exclusão para certos lugares, né? Já sabia que eu não era convidada pela cor da minha pele. E assim foi seguindo
até a vida adulta, até hoje, né? Eu percebo muito bem aonde eu não sou. Vejo que eu sou, né? Hoje é tudo muito racismo velado, né? Muito bem disfarçado, mas eu percebo muito bem aonde eu estou sendo excluída pela cor da minha pele e até pela classe social, né? Que conta muito dinheiro hoje em dia, né? E em relação... Você está escutando os pulos aqui? É o Deise que está pulando ali na parede. Ali. Eu desliguei meu áudio aqui. Em relação à maternidade atípica, assim, falar assim, foi para... Acho que ninguém espera, né? Mas foi, assim, para mim, aquele mesmo um baque, assim, uma bomba, né? Certo. E, bom, assim, na verdade, a luta, primeiro, foi para... Como eu já sabia que era, tem aquela coisa que o pessoal fala muito aí do luto de não aceitar aquilo. Só que como eu sabia que era aquilo, eu fui brigar para provar que meu filho tinha aquilo, para poder brigar, né, a famosa briga pelos direitos dele, né? Então, eu guardei esse luto naquela época, ali há quase 5 anos atrás, eu deixei o meu luto de lado, porque eu tinha que correr atrás do diagnóstico dele para poder conseguir ir para a briga, né? Para ele poder ter um tratamento, ter os direitos, né? Que era para ser super acessíveis para a gente, mas, né? Bom, pessoal, eu vi aí que a Kelly caiu, mas não tem problema. A gente sabe que tudo que é ao vivo é assim mesmo, tá? Enquanto a Kelly está retornando, e para depois a gente chamar nossas duas convidadas, que ainda falta, que é a Laura e a Luciana, eu quero falar um pouquinho para vocês, né? Complementar um pouquinho o que as meninas falaram em relação a essa questão, né? De ser mulher e essa questão também racial, de ser mulher preta, né? E essa questão da maternidade atípica. Bom, nós como mulheres pretas, né? Primeiro a gente vai falar na questão de gênero, mulher. A gente já sofre um tipo de preconceito, né? Uma reprodução do preconceito que é o machismo. Logo em seguida, né? A gente sofre a questão do racismo, né? Que tem a questão do racismo estrutural também e da gente também se reconhecer como mulher preta. Eu conversando com as meninas, eu percebi que a maioria delas, né, se entenderam muito cedo como mulher preta. Eu, para falar a verdade, faz 5 anos que eu me reconheço como mulher preta. Porque é muito difícil quando a gente nasce nessa estrutura, onde tudo que é bonito e belo é ser branco, né? Dos olhos claros, loira, alta. Então, isso que é bonito, né? Então, eu não me reconhecia e ficava sempre nesse lugar de moreninha, morena cor de jambo, entendeu? Essas coisas. Não, eu não sou tão preta porque o meu cabelo não é afro, ele é liso, entendeu? Ah, não, mas eu sou filha de mãe branca, só meu pai que é preto, e a gente fica naquelas coisas. Então, depois que eu tive o Beni, eu comecei a me reconhecer, né? E também aceitar que eu sou diferente, que tá tudo certo, tá tudo bem, né? E que nessa estrutura que eu cresci, tão excludente, tão racista, né? Me fez por anos ficar num lugar onde eu não queria estar, né? Eu sempre quis, né, saber quem eu era, mas a estrutura em que eu cresci, né, tanto na questão de religião, familiar, a estrutura social, me obrigava a todo momento a me apagar como mulher, né? E aí, depois da minha maternidade com o Ben, eu comecei a falar, não, eu sou mulher preta sim, eu tenho que assumir isso, eu gosto do meu cabelo curto, eu gosto de usar brinco, comprido, a roupa que eu gosto é essa e acabou. E aí, hoje eu venho me reconhecendo e venho estudando, né, a respeito de todo esse contexto, né, e principalmente a questão da minha ancestralidade. Porque você vê muita mulher branca falando, nossa, eu sou descendente de italiano, de europeu, e aí você vê tudo aquilo. A mulher preta, né, as pessoas pretas, né, elas herdaram, por exemplo, os nomes Silva, Pereira, Santos. Por quê? Né? Porque
os descendentes dessa população de hoje, antigamente não tem registro. Eles não têm registro de história, de onde eles vieram, né, de que país eles vieram. Então, por isso que nós somos descendentes afrodescendentes. Nós não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de pessoas pretas que foram escravizadas, né? Então, tem todo esse contexto que é muito amplo, que a gente ainda vai trazer essa discussão aqui. Eu vou voltar a Kelly aqui para ela concluir o que ela estava falando. Kelly caiu, mas pode concluir o que você estava falando. Então, concluindo, né, sobre a maternidade atípica, como eu disse na época, eu deixei aquilo que eu já sabia, que meu filho era, né, atípico e era especificamente autista, até conseguir o bendito diagnóstico dele para começar a brigar e entrar em justiça atrás dos direitos dele. Então, para falar a verdade, eu fui começar a viver esse tal luto há um tempo atrás, que foi a hora que, né, dei aquela desabada, assim, vamos dizer, bom, eu consegui mais ou menos, né, depois daquela luta de 4 anos, assim, chegou uma hora que eu cheguei a cair numa depressão, assim, profunda. E foi a hora que juntou tudo, veio o luto, veio tudo e, né, eu caí em depressão. Mas graças a Deus, aos pouquinhos, fui me levantando, me reerguendo e estamos aí, né, graças a Deus. A luta. Obrigada, Kelly, por essa primeira etapa. Eu vou estar trazendo agora a Laura para estar falando com a gente. Deixa eu mexer aqui nos meus botãozinhos. E é isso, gente. Sabe uma coisa que mexe muito comigo a respeito dessa questão da maternidade atípica? É isso que a Kelly falou. Esse luto, né, que acaba sendo uma palavra para mim muito forte. Por que uma mãe atípica entra em luto se o filho dela não está morto? Exatamente porque a sociedade em si vê os nossos filhos como pessoas mortas, pessoas que não vão reproduzir nada. As pessoas fazem isso e elas acabam tendo, né, essa questão totalmente capacitista. Por isso que o capacitismo ele é o preconceito social contra as pessoas com deficiência, porque a sociedade já os torna incapazes. Então, esse termo luto, para mim, ele é um termo muito pesado, porque nenhuma de nós estamos carregando uma criança morta, porque quando uma criança morre, né, a gente, né, faz todo o funeral, enterra, e aquela mãe é mãe de uma criança morta, mas nós somos mãe de seres humanos. Então, esses seres humanos, eles têm um nome, antes da sua condição, antes da sua raça e antes do seu gênero. Antes de qualquer coisa, essas crianças, elas têm a sua identidade, que é o nome. E com isso, eu quero chamar aqui a Laura para vir participar. Eu estou ligando aqui o microfone da Laura, gente. Enquanto está ligando aqui, gente, uma coisa que eu queria que vocês prestassem muita atenção, todas nós somos mãe atípicas preta, de uma classe social onde daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, assim, vai ter muitos problemas técnicos, a gente vai cair toda hora, vocês vão ouvir barulho de cria atrás, porque a gente está aqui para mostrar a realidade. Ninguém está aqui para ficar mascarando e para ficar mostrando glamour, porque de glamour a gente já está cheio, né? A internet mostra muito glamour da maternidade atípica, a TV mostra muito glamour. A gente está aqui para mostrar a realidade, a nossa realidade. Vai cair a internet, eu vou sair do ar, uma mãe vai sair, depois entra, vai falhar o microfone, tem mãe que tem um lugar que dá para ficar mais claro, tem outros que não, entendeu? Então, natural, é isso que é a maternidade atípica da mulher preta. Então, eu quero que vocês não se atentem a esses detalhes, mas que vocês tenham essa reflexão de quanto está sendo difícil hoje a gente fazer essa live. Essa live não é muito fácil para a gente fazer por causa da questão estrutural que a gente vive. E com isso eu quero dar boa noite para a Laura. Laura, boa noite. Fique à vontade para se apresentar e fazer a sua descrição. Boa noite. Como a Gabriela falou, eu sou a Laura. Sou Laura Sani. Falei certo, né? Sani, né? Sani, isso. É segundo nome, ele não é sobrenome, né? Meu nome é Laura Sani. Eu tenho 6 filhos. O meu mais velho, de 18 anos, peguei o diagnóstico há mais ou menos há um ano e meio.
que eu peguei o diagnóstico que ele era autista, né? Aí, depois disso, eu tive outra filha. Eu tenho uma filha de 10 anos, que ela nasceu com hidrocefalia, mielomeligocele, pé torto congênito, e por aí vai. E há 5 anos atrás, ela teve um AVC, onde agora ela também tem a paralisia cerebral do lado esquerdo, né? Enfim, eu sou a Laura, tenho cabelo longo, né? Tô também com colar aqui, como diz a Gabi, de napa, né, Gabi, que você falou? Como você falou? De vidro, né? Também tô usando uns brincos. Nossa, tudo biju, né, amiga? A gente enche de biju, a gente joga com lá. certeza, né? Inclusive, a quando Laura, dá... mãe, que quando eu preciso de roupa chique para sair, ela me empresta, tá, gente? Que a Laura tudo do brechó e patricinha de R$3, né? Aí, quando eu preciso, né, a Laura, quando a gente morava perto, ela me emprestava um monte de look, porque a pobre aqui não tinha roupa para ir nos eventos, que era convidada. A Laura me emprestava salto, me emprestava os looks dela, e ficava uma semana em casa, lavava e devolvia, ninguém sabia. Agora todo mundo sabe. Agora todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Então. Eu também faço parte do Ampara, né? Onde a Gabriela é a coordenadora, né? Participo pouco, mas, né, a gente sempre tenta estar ali junto. Sou muito fã da Gabi, né? Torço muito por tudo que ela faz, né? Quando ela me convidou, fiquei meio aflita, né? Sem saber o que falar, né? Acho que todas nós, é diferente, né? Com relação a me descobrir mulher preta, né? Como eu estava comentando, eu não sou de Sorocaba, sou de Mato Grosso do Sul, Corumbá, onde todo mundo tem um tom de pele, não todo mundo, mas a maioria tem o tom de pele, né, como nós. Lá o diferente é ser branco do olho claro, porém é o luxo da cidade, né? Quem tem o olho claro e a pele branca, né, era os queridinhos da sala, né, e assim ia. E assim foi a infância, né? Sempre você vendo por que eles sempre, né, são diferentes, são os melhores, né, entre aspas. Mas enfim, eu fui mãe adolescente, né? Talvez por isso, e muitas vezes eu não consegui ter dado atenção a esse meu filho de 18 anos. Porque era o tal de, ai, você mima demais, ai, por que essa criança é desse jeito? Ia no médico, não era normal uma criança com 6 meses nunca ter dormido uma noite inteira, né? Mas era eu que era preguiçosa, né? Era, ai, porque isso, porque aquilo, você é muito nova, e assim vai, né? É sempre dando desculpa ao invés de procurar, investigar, fazer todas as coisas, né, que eram para ser feita. E eu, infelizmente, sozinha com o meu marido também, então a gente acabou indo empurrando, né, com o tempo. Nós só fomos parar para olhar quando ele sempre teve estereotipias, sempre. A infância inteira, e aí foi com o decorrer, foi tendo outros filhos, e a Ana Laura também, né, que é uma demanda diferente, né? Por ser cadeirante, por ter tido várias complicações no parto, coisa e tal. Mas para você ver como é difícil conseguir ter um amparo de médico. Porque o dela, de certa forma, como era uma deficiência física visível, era fácil, né? Você chegar, a pessoa falar, não, essa daqui vai ser tratada assim, vai ser dessa forma, então você tem que correr para médico disso, médico aquilo. E já do meu filho foi passando o tempo. Foi até que um dia ele conseguiu passar na ETEC, coisa e tal, meu marido foi buscar ele, né, da escola, e ele estava tendo essas estereotipias numa praça. E ele falou para mim, Laura, eu tô preocupado, porque quem não conhece vai pensar o quê? O menino usou, né, uma droga e tá ali noiado, né? E não era, a gente sabia. E aí, quando eu fui correr atrás, né, de neuropsicólogo, todas as coisas, que veio o laudo que realmente ele é autista, né, do leve, né. Claro, eu já estava com quase 17 anos, já estava controlado, o menino teve úlcera, porque ele sempre se achou diferente, o menino teve vários tipos de problemas estomacais, por questão de ser diferente, né, é um preconceito pessoal, às vezes, né, não é só
É dele mesmo consigo, de se descobrir, né? E então é complicado, né? O negócio de você. E hoje, né, faz muito tempo a gente está sem convênio, depende do SUS, né, para tudo. E essa parte de você ter que, faz isso, vai num lugar, aí vai em outro. E ninguém fala as coisas claras, uma coisa que era do nosso direito, né? Você veja, ele já é um homem praticamente, né? Ele é um, né? Que a gente vê que ele vê 18 anos, né? Meu filho, então ainda não é um homem, né? Mas já é. E é tão difícil, né? É tão difícil para Ana Laura com 10 anos, cadeirante, tudo é dificultado. Por que as coisas têm que ser dessa forma? Entende? Eu fico. E assim como eu, tem várias mães também que fica, você vai conversar com uma, vai conversar com a outra, sempre as mesmas dificuldades. Por que as pessoas não podem ter empatia? E a gente chega lá, da maneira como você chega vestida, é muito engraçado. É a maneira como eles te tratam. Você sair de casa correndo com o cabelo para cima, com criança que acabou de vomitar, com um monte de coisa, chega lá toda desbarforida, eles olham para nossa cara e falam assim, espera mais um pouco. E aí atende outra na sua frente. O dia que você vai, coloca uma roupa, se arruma, fica com uma cara um pouco, né, como eles falam, melhorzinha, aí você é atendida. Olha que interessante. Tendo a mesma quantidade de gente ou não, né? Você veja que o preconceito, e as pessoas que estão trabalhando ali, gente, começa por ali. Então, são N situações que faz a gente parar e pensar, poxa vida, né? Por quê tudo isso? Por que dessa forma? O meu marido, ele também é negro, né? Então, é muito engraçado, porque quando ele vai sozinho, né, não é atendido, né? Porque olha assim, não, né? Quando eu tô junto, que daí eu vou lá, dou uma subida de voz, como eu já estou acostumado com esse tipo de situação, aí as coisas andam um pouquinho melhor, né? Mas é falta de sororidade, né, das pessoas também. Gabi? Travou, Gabi? Acho que caiu, né? Tô voltando. Estão me ouvindo? Agora sim. Ok. Voltei. Deu uma... Caiu um pouquinho sim. internet, mas eu... Acontece. A Kelly Coelho, deu para ouvir legal a Laura? Bacana. É porque às vezes para mim tem hora que falha, então é importante a intérprete estar conseguindo ouvir aí vocês. Você conseguiu concluir, Laura, o que você ia falar? Sim. Só para eu me encaixar e a gente já chamar a Luciana. Laura, eu queria agradecer você por essa etapa. Vou chamar agora a Luciana para vir aqui. Deixa eu colocar aqui. Enquanto a Luciana vai chegando e eu vou ligando o microfone dela, eu queria ler alguns comentários aqui que as pessoas estão mandando aqui. Deixa eu ver aqui. A Camila Araújo, ela colocou assim, eu li sobre isso em relação à violência obstétrica. A Dilza colocou, esta questão de violência obstétrica é muito sério. A Dilza também falou, exclusão é algo velado em todos os lugares. Nós, mães atípicas, sentimos em todo o tempo, mas isso tem que mudar. Pessoal, eu não estou colocando o comentário de vocês para aparecer, por quê? Porque quando eu coloco, atrapalha as pessoas surdas a verem a intérprete, tá? Então, por isso que eu não coloco, porque a nossa live também tem legenda, e à medida que a gente for aqui falando, eu vou lendo mais comentários de vocês. A gente está com um problema aí com a Alessandra. O meu WhatsApp bugou hoje. Eu não sei se a Laura, alguma das meninas, enquanto não está falando, consegue mandar uma mensaginha para ela para ver se está tudo ok. Tá? Enquanto isso, a gente vai trazer aqui. Deixa eu ligar aqui a Luciana. Acho que está ligando aqui o microfone dela. A gente vai trazer a Luciana. A Luciana é uma mãe que a gente se conheceu há pouco tempo. E ela é Paulo. Eu fiquei muito feliz com a mensagem. Dá para ouvir. Assim, a mensagem dela assim, deu para mim sentir a vibração em casa. Ela gritou eu acho
Não tá dando para ouvir, Gabi. Vai entrar e sair de novo. Agora foi. Isso. Foi? Até onde você me ouviu, Lu? Eu ouvi que a gente se conheceu faz pouco tempo. Ah, tá. Então, voltando. A gente se conheceu faz pouco tempo. Ela me mandou uma mensagem no meu Instagram, Família Típica, vibrando, porque eu tinha achado uma mãe preta ativista. E aí eu já chamei ela para vir para esse desafio também. Eu falei, bora para a live. Ela já topou. Disse, Ana, fica à vontade para se apresentar. Bem, então eu sou Luciana Viegas, eu sou uma mulher. Eu vou me autodescrever antes de continuar a apresentação. Então, eu sou uma mulher preta, eu tô vestida com uma camiseta cinza com os dizeres A Casa Grande Surta, quando a senzala aprende a ler. Atrás eu tenho uma coisinha de livros aqui, uma estantinha de livros bem curtinha, e eu tô com fone de ouvido preto, e eu não tô com batom, tô maquiada, mas eu tô sem batom. E com o cabelo black preso pra cima, assim, bem um cocão de coroa, né? Que a gente fala coroa black. Então é isso, eu sou mãe de autista, né? O diagnóstico do Luiz veio há 2 anos atrás, dois anos atrás. Agora eu descobri recentemente também que eu sou autista. E assim, a gente tem várias situações, sabe? Eu já respondendo assim a pergunta de como que é se perceber mulher num país racista, eu sempre soube que eu era uma mulher negra, e não fui eu que olhei para o espelho e falei, eu sou uma mulher negra. Me falavam isso, me lembravam isso constantemente na escola. Então, o tempo todo eu sofri preconceito. E quando eu fiquei grávida, eu passei por um outro nível, né? Porque eu acho que eu sempre fui militante da luta antirracista, e quando eu fiquei grávida, e teve a questão da maternidade, da violência obstétrica comigo também, porque o meu filho ficou em 48 horas em trabalho de parto, e no fim eu tive que cair numa mesa de cesárea, e aí eu tive que ouvir da médica, por intercorrências no parto mesmo, tive que ouvir da médica e da enfermeira branca, né? Sempre bom lembrar, racializar todo o racista, né? O racista não é um monstro, né? Ele é uma pessoa branca que olhou para mim e falou assim: se você não tivesse arriscado tanto a vida do seu filho, talvez você tivesse um filho, não precisaria estar aqui, né, mãe? Você arriscou a vida do seu filho. Então, imagina, você fala isso para uma pessoa que acabou de entrar no puerpério, estava passando por aquele momento difícil, meu filho estava com uma questão no coração lá, o coração estava batendo pouquinho, e isso é muito difícil, né? Você lidar com essa situação. Então, essa foi a primeira, assim, dentro da maternidade, eu acho que não demorou nem 12 horas, eu brinco com isso, não demorou 12 horas para sofrer racismo em relação à minha maternidade. Não demorou muito tempo, foi menos de 24 horas eu já sofri. Depois, quando veio o diagnóstico, era muito engraçado, porque o tempo todo as pessoas, e até eu me convenci daquilo, porque a luta antirracista ela é difícil, mas a luta anticapacitista, ela é assim, a luta é árdua. E eu lembro que antes do diagnóstico dele, as pessoas atrelavam ele não responder, ele não cumprimentar, ele não interagir com as pessoas, como uma educação, como se eu não tivesse educado meu filho, como se eu não tivesse aceitar, sei lá, como se eu não tivesse educado meu filho. Então, onde que está o racismo aí? Exatamente, você trata os pretos como animais, né? Meu filho é preto, eu sou preta, meu marido é preto, tem uma família preta. Então, você trata como animal, então você racializa, você simplesmente, aquela pessoa ela não pode ter alguma deficiência, alguma questão ali do desenvolvimento cognitivo, aquela pessoa simplesmente vai ser uma pessoa, ela é mal educada, ela não está bem educada e tudo mais. Isso é a primeira das coisas que eu passei, assim, em relação à maternidade. Outra coisa que até a Alessandra, na nossa conversa à tarde, falou, e que abriu minha cabeça, porque às vezes o racismo faz isso com a gente nem percebe, foi de eu estar com meu filho no hospital, na UTI,
entendeu? Por conta de asma, isso não tinha nada a ver relacionado com autismo, mas por conta de asma, que ele tem asma severa, né? Então é muito difícil, qualquer ventinho ele fica mal. E aí a médica olhar para mim, me chamar, ela, mais os enfermeiros, chamar eu e meu marido e perguntar, vamos conversar sério, já fazia 1 ano que meu filho tinha nascido, você se drogou, você bebia, você fumava na gravidez dele? Pera lá, essa conversa, gente, eu tava na UTI, né? Desumanizou totalmente minha relação. Eu tava abalada naquele momento, eu nem percebi, eu fui perceber hoje. Brinco até, vou até falar que quem me mostrou esse racismo foi a Lê. Ela me mostrou, olha, isso é errado, né? Eu tinha sido violada, eu não tinha nem percebido, eu achei que aquilo era uma conduta comum do médico, entendeu? Médico branco. Então é sempre bom a gente racializar. Então eu acredito muito que essa questão de maternidade, você ser uma mãe preta, ser uma mulher preta já é difícil, já é complicado, a gente já tem que lidar com um monte de coisa. Você ser uma mãe preta, atípica, assim, os níveis só vão aumentando de opressão. E falar disso é muito difícil, né? A maternidade é exatamente isso, a gente está lutando, eu lutei o tempo todo, eu lutei a minha vida toda, desde que meu filho nasceu, eu tenho lutado incansavelmente para que as pessoas não o marginalizem, né? Porque é importante falar isso também. A gente é marginalizado. E um menino autista, ou um menino neurodiverso, preto, ele é aceitavelmente lido como um marginal. A gente tem muitos casos disso. Tem um menino surdo que foi preso, morto, né? A mãe encontrou ele depois lá. Tem um menino lá, eu lembro do caso do Extra, que o Brasil inteiro se comoveu. Ah, mas o menino tinha um jeito esquisito mesmo. Gente, o que é jeito esquisito? Entendeu? Na verdade, então, o Brasil inteiro se comoveu com o cachorro que o segurança matou. Muito pois mais. Pois é. Do que o menino no Extra que morreu com mata-leão de segurança, né? No fim, a gente sempre cai nisso. E assim, eu acho que as vidas pretas e dos jovens pretos que têm um autismo, uma deficiência que não é explícita, né? Não que quem tem a deficiência que é explícita seja menor, mas eu acho que quem não é explícito, a situação fica cada vez mais crítica, porque é aceitável. Quando vai para um juiz, quando vai para um lugar, é extremamente aceitável essa realidade. Ah, ele era esquisito, ele era diferente, ele, né? Então, assim, a gente precisa começar a entender e se importar com as vidas pretas e sobretudo, começar a proteger. O William, que eu conheci também recentemente, que é um autista, o William, o desenhista da rua, eu conheci ele recentemente, né, dentro da comunidade do autismo, já um autista adulto, e ele falou uma coisa que é muito importante. Nós precisamos começar Ele é meu amigo, inclusive o William me desenhou. Maravilhoso. O desenho do William, vou trazer ele, eu vou mostrar. E eu acho muito legal, porque na última live que ele fez com a Rita Lozeira, ele falou exatamente isso. A gente precisa proteger, criar um plano de proteção para essas vidas pretas, que são, seja com qualquer pessoas com deficiência que são pretas, porque não nos dão direito, né? Eu até anotei aqui, porque eu gosto de anotar tudo, né? Isso eu devo ao autismo. A Kelly falou uma coisa que, assim, ela não teve o tempo de luto. E isso me lembrou muito a mãe do Miguel, né? Que o Miguel foi basicamente assassinado pela patroa. E a mãe do Miguel, ela viu o filho dela caído no chão. E eu sou muito visual e eu sinto essa dor quando eu imagino essa cena. Ela vendo o filho dela caindo no chão, depois de ter caído do 9º andar. E ela simplesmente teve que ir lá enterrar o filho e começar a denunciar nas redes sociais, na TV, falar da dor dela, porque senão essa mulher não ia ser nem presa, nem que ela não ficou presa, mas ela não ia ser nem isso. Essa mulher ia ficar tudo tranquilo, não ia acontecer nada com ela. Então é importante frisar que nós, mães pretas, que temos crianças com deficiência,
A gente não tem tempo de chorar o nosso luto. A gente não tem tempo de sofrer. Não nos aliviam, entendeu? Então, não, o meu luto também do meu filho foi exatamente isso. Na verdade, quando eu recebi o diagnóstico dele, eu fiquei feliz que finalmente eu recebi o diagnóstico. Porque ele ia ser marginalizado se eu não tivesse correndo atrás, se eu tivesse brigado, pedido, conversado com o médico, pedido para ele ver, feito, pensado, estudado sobre isso, assim, forçando mesmo na base da porrada. Meu filho ia ser marginalizado, ele não ia ter um laudo. E aí, quando eu recebi o laudo, eu lembro muito bem que eu fiz um post, porque eu estava muito feliz. Porque, assim, finalmente, o problema não era o meu filho, e nunca foi, era a maneira dele ser, sabe? E quando eu olho, assim, para mim, quanto pessoa autista, eu lembro, eu vejo o quanto eu fui negada e negligenciada. A minha vida toda, eu tentei me encaixar nos lugares, eu não me encaixava nos lugares. Eu não me encaixava por diversas questões, eu não me encaixava por ser preta, eu não me encaixava porque eu não sou neurotípica, eu não entendia as relações das pessoas, e eu tentei o tempo todo, só que quando eu fui, finalmente, já grande, buscar um tratamento, né, me diagnosticaram com depressão, com autismo, com depressão, com ansiedade, tudo, mas não perceberam ali sinais, porque eu tenho sinais clássicos de autismo. Eu tenho estereotipia, eu tenho a gagueira, eu tenho a questão do contato visual, é pouquíssimo, eu não consigo manter um contato visual o tempo todo com as pessoas, eu tenho que desviar às vezes, eu realmente tenho hiperfocos, o tempo todo eu tenho um foco só numa coisa, então eu tenho sinais, assim, que uma pessoa que estudou um pouquinho sobre autismo vai olhar, opa, pera lá, tem alguma coisa aí. E me foi negado. Por quê? Por que será que me foi negado? Agora, se você for parar para perceber, as pessoas que são diagnosticadas com autismo, na sua maioria são brancas. Por que acontece Exatamente. isso? Entendeu? Eu fui convidada para uma live, né, As Diversas, porque muitas pessoas, elas falam assim que não vê pessoas com deficiências negras. Por quê? Porque a gente está sempre naquele local que é o quê? Lugar periférico, a gente está sempre nesse local em questão de classe, de ser pessoas que sempre está tendo que largar tudo, o emprego que a gente tem ali razoável para depender do BPC, né? Essa mãe, a maioria delas são mães solo, muitas das vezes tem que se desgastar e tem que brigar muito para que esse filho tenha isonomia. Um exemplo clássico é você e a Kelly se descobrirem autista depois de grande, gente. Eu tenho passado por umas situações de descoberta, porque eu sei que eu tenho algum diagnóstico que é em relação ao TDAH. Eu não sei como que fala direito, não sei se é TDAH, eu não sei. Transtorno de déficit de atenção, né? Eu sou muito hiperativa, a minha cabeça, ela pensa mil coisas ao mesmo tempo, eu sou muito criativa, eu tenho dificuldade de me concentrar em algumas coisas, eu também tenho que anotar tudo. Então, não ir dentro de um CAPS, falar isso com o psiquiatra e ele só te passar medicação, onde você toma essa medicação por uma semana e você já está passando mal com aquela. Eu tô. Tá travando de novo. Gabi, travou. Acho que travou mesmo. Eita. Travou mesmo, né? Eu tô achando até que eu tô travado aqui. Acho que ela vai. Oi, gente, tô voltando. Voltei. Gente, eu acho que a minha internet ela tá ruim aqui. Estão me ouvindo? Passa um sinal de sim para mim, porque aqui na minha cidade tá chovendo hoje, porque normalmente as minhas lives são muito tranquilas, é a primeira vez que tá acontecendo. E aqui tá chovendo e eu moro num bairro periférico
que agora que chegou a internet fibra ótica para cá, então é assim, vai acontecer direto isso, né? Tentando finalizar toda essa questão que eu estava falando em relação da Luciana e a Kelly, do diagnóstico tardio, né? Eu também percebo que eu tenho algumas questões, porque eu também não me encaixo em muitos lugares, desde pequena nunca me encaixei em muitas situações, né? Eu descobri que eu tenho descalculia, não é diagnosticado, mas estudando um pouquinho e convivendo com pessoas, eu percebo porque eu entro em pânico quando se fala de números, e é toda a minha dificuldade na escola em relação à matemática. Então, assim, é uma questão muito ampla. Eu acho que a gente depois vai trazer um debate desse para a gente falar, né, sobre essa questão. Eu vou passar para a nossa segunda parte. Eu queria muito que a gente falasse, eu acho que a Alessandra não conseguiu voltar, mas eu queria muito que a gente... a maioria já falou do recorte racial e também complementou a questão do recorte de classe, mas eu queria muito que a gente falasse um pouquinho agora com a Laura, com a Luciana e com a Kelly, e a gente já incluísse o recorte de classe e a gente também já incluísse essa questão do capacitismo, né, essas frases que a gente escuta. Então, assim, cada uma que vier para a gente complementar, porque a gente já é 9h20 e devido a todas essas questões de estar paralisando, a gente vai se estender um pouquinho e eu vou chegar um pouquinho atrasada na reunião que eu tenho hoje, mas não tem problema. Eu vou trazer agora a Kelly de volta aqui. Kelly, eu queria muito que você trouxesse um pouco, né, enfatizasse um pouquinho mais, enquanto eu estou abrindo aqui seu microfone, enfatizasse um pouquinho mais essa questão do recorte de classe e esse lugar que a sociedade nos colocou, da mãezinha especial, da mãe de anjo, né, do anjo azul, né, da mãe guerreira, entendeu? Essas coisas todas. Kelly, fica à vontade, tá? O nosso microfone está ligado. Alô, tá me ouvindo? Sim. Alô? A gente está te ouvindo. Estão ouvindo? Sim. Então, em relação ao recorte de classe, isso é uma coisa, a mesma coisa, que vem desde lá da infância. Você se sente colocado de lado, você se vê colocado de lado em diversas situações. Chega na adolescência também, tem coisa, você vê claramente a exclusão que é feita em várias situações. E hoje, na vida adulta, principalmente a gente, como mulher preta, ainda periférica, a gente vê o tamanho da exclusão que a gente tem em vários setores. Ele é excluído. Pô, gente, eu acho que a Kelly caiu de novo. É assim mesmo. Vou trazer a Laura, então. Vamos lá, Laura. Seguindo aí Tudo a nossa bom? pauta. Tudo bem aí? Então tá bom. Né? Eu vou falar um pouco sobre uma das minhas filhas, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma paleta de cores, né? O meu primeiro filho, ele é branco, embora eu e meu marido sejamos negros, né? Não sei porquê, ele nasceu branco. E aí eu tenho uma negra no meio, e aí vem a Ana Laura, que também é branca, né? Muitas vezes eu já cheguei em hospital com ela e me perguntaram se eu era a babá dela, né? Assim como o meu filho também. Mas quando que a mãe vai vir? Não, eu sou a mãe, né, dela. E falando um pouco sobre essa coisa de quando é pequeno, né, eu tiro pela creche da minha filha, né? Eu acho muito interessante na hora de arrumar o cabelinho. Por que eles têm uma preocupação de arrumar a xuxinha do cabelinho das meninas e a minha filha, do jeito que ia, ela voltava, né? Porque o cabelo dela é um cabelo tipo 3, né? E são tipo de coisas que você tem que brigar. Poxa, se você tá vendo a menina que acabou de tomar banho, por que você não pode dar uma arrumada? Por que você não pode tirar o lacinho, deixar de lacinho, entendeu? São situações que eu fico, que ela não sente, porque ela é criança ainda, entendeu? Talvez não sinta agora, porque não entenda,
né? Mas muitas vezes é deixada de lado na hora das fotos, na hora de muitas situações, né? E em relação ao fato de mãezinha especial, né? Que é um fato que extremamente, assim, me irrita, né? É achar que a gente, quando fala mãe guerreira, eu me imagino com uma espada lá, né? Tipo, tô indo pra guerra, mas, gente... China, né? Guerreira é a China. Então, eu fico pensando, gente, que mãe guerreira, meu, tô cansada que nem você. E se fosse você no meu lugar, você também tinha que fazer. Não é questão de escolha. Não é escolha. Entendeu? Se eu também pudesse escolher se ficar deitado e pronto, acabou, beleza. Mas não é. Qualquer um que tivesse no meu lugar, qualquer um que tem filho especial vai ter que fazer. Com depressão, chateada, cansada, com dor, a gente tem que fazer. Entende? Esse termo, mas o Senhor, porque você suporta. Eu acho, Laura, que a gente tem que fazer independente da condição do filho. A partir do momento que a gente decide entrar na maternidade e ser mãe, ou nem decide, ou aconteceu, como no seu caso na adolescência, Exatamente. cara, você tem que cuidar, é um ser humano, é uma vida que está ali, sabe? E essa romantização da maternidade não é só da típica. A gente vê essa romantização nas novelas, onde as mulheres têm filho, e aí no outro dia elas já estão usando cropped com a barriguinha saradinha, lindinha, maravilhosa, e já estão andando de salto, entendeu? Uma coisa assim que romantiza tudo. E aí, quando chega na maternidade atípica, essas mulheres também são romantizadas, elas são colocadas num pedestal, onde elas viram um anjo, uma santa. E tem gente que acha que a gente não pode... No seu caso, você tem 6 filhos, aí as pessoas ficam questionando, que nem eu. As pessoas questionam muito. Você vai ter outro filho? Mas você pode ter outro filho? Sabe essas coisas? Cara, eu vou ter outro filho se eu quiser, o útero é meu, a vida é minha, quem sustenta sou eu, não interessa se eu vou ter ou se eu não quero ter. Ou então, quando eu falo que o Benny vai ser filho único, o pessoal, não, mas ele tem que ter um irmão normal para cuidar dele. Cara, eu não vou ter filho para cuidar do Benny. Cada um nasce e cuida de si, a gente tem que dar autonomia para cuidar de si, sabe? Exatamente. E fica essas falas, assim, absurdas, sabe? Essa coisa que Deus escolheu, eu fico pensando, assim... que Deus me escolhe, tipo, sabe, me escolheu para ser uma mãe especial, porque eu sabia que eu ia cuidar. Cara, quanta mãe que tem filho com deficiência que abandona o filho, que maltrata, que bate. E essas mães, Deus escolheu errado? Eu tenho essa coisa na minha cabeça, sabe, Laura? Desculpa te interromper, mas eu precisava falar isso. Não, imagina. Sim, sim. Não, e é uma pressão, né? É assim, se você tá mal, eu tiro, assim, em alguns lugares que eu vou. Você acorda, levanta, enrola o cabelo e sai, meu. Você tá, tipo, de boa. Ai, coitada, também com tudo isso de filho, né? Agora, se você se arruma e tá arrumado... Nossa, mas como que você consegue? É um julgamento o tempo todo. O tempo todo você só não pode viver, entendeu? Se você tá mal, você tá mal. Por que você tá mal? Ah, tá mal por causa do filho. Se você tá bem, é porque você tá bem demais. Entendeu? Então, essa romantização do tipo... Isso me deixa de saco cheio. Literalmente. Gabi, você travou? Acho que ela travou. Tá me ouvindo? Oi. Não, pode ir falando. Gente, se eu travar, continue falando. Que é eu que tô travando, mas continue falando. Tá bom. Né? Então, assim, Gabi... São esse tipo de coisa, né? E tirar a nossa liberdade, né? Tirar a nossa liberdade, né? De chorar, de gritar, de às vezes só falar. A gente não quer ouvir, né? Eu digo porque, como E, Laura, a gente também não quer que resolva os nossos problemas, a gente não quer que nossos filhos sejam consertados, a gente ama eles do jeito que eles são. A gente só está sobrecarregada por causa da questão do sistema que não nos dá nenhum tipo de amparo. Exatamente. Porque se o sistema fizesse a parte deles, a gente estaria muito mais tranquilo. O problema não é a deficiência dos nossos filhos, é a falta de políticas públicas de amparo a essas famílias e aos nossos filhos. Esse é o principal problema, você não concorda? Concordo. Até porque tudo você tem que brigar. Gente, é cansativo. É cansativo você ter que ficar indo, tem que falar, relatar. E é cansativo, às vezes, você ter que ser simpática, porque você sabe, se você for um pouquinho exaltada, eles jogam você lá pelo final. E aí quem sofre é seu filho. Você tem que chegar no posto, todo mundo olhar para você, ela vem aquela mãe barraqueira. Aí sempre você é a barraqueira. Você sempre é a chata.
Eu lembro que quando eu tinha convênio, a minha filha, ela, nasceu da minha barriga. E ela ia frequentemente na enfermagem. Eu chegava lá, olha, ela não sente da cintura para baixo, veja se você consegue pulsionar a veia desse lado, por conta disso. Esse tipo de exame, será que dá? E era uma briga. Chegou um dia que eu falei, olha, é o seguinte, se você furar minha filha mais uma vez errado, eu vou chamar seu superior aqui e o negócio vai ficar feio pro seu lado. Porque sempre eram as mesmas coisas, sabe? A veia dela era difícil, você sempre tem que contar uma ladainha. E quando você é simpática, quando você é legal, a pessoa faz de beixa. Quando você grita, esperneia, aí a pessoa parece que entende. E isso cansa. Comigo só funciona no barraco. Comigo é só no barraco. Comigo não funciona, dá licença, por favor, obrigada. Infelizmente, quando eu descobri que é só no barraco, eu vou chamar a TV Tem, ou tô ligando para a polícia na hora, meu filho, o povo sai doido. Então, eu não sou mais, dá licença, obrigada. Não sou mais. Sinto muito. É que a gente não entende, mas isso gera, no final do dia, um cansaço que parece que a gente correu a maratona. Verdade. Não é? Parece que a gente, assim, brigou de porrada mesmo, de bater na pessoa mesmo. Assim, exatamente. Né? Aí até dá pra gente entender o guerreiro aí, porque, olha, vou falar pra você, você chega em casa, você não quer ouvir criança, você não quer ver marido, você não quer ver televisão, você não quer ver fazer nada, só quer ficar quieto um pouco. Porque é exaustivo. É exaustivo você ter que se destemperar, mudar totalmente do seu foco para você conseguir uma coisa que era para ser tão normal para todo mundo. Você falar os direitos do seu filho, entendeu? Muitas vezes a minha filha é cadeirante. Muitas vezes eu já sentei no ônibus, a pessoa falou assim para mim, nossa, mas ela é grande para estar no seu colo, né? Meu bem, eu só não deixei a cadeira dela, eu deixei a cadeira em casa, eu seguro ela, né? Ela não anda. Exatamente. Isso são pequenas tochas, né, que vai acendendo na gente durante o dia, que chega no fim do dia, você está em brasa, né? Exatamente. E é sempre, né? Sim, pode falar. Não, pode finalizar. Não, e é por tudo, né, Gabi? É por tudo. Espero que na próxima a gente consiga falar um pouco dessa saúde mental da gente, né? Saúde física também. Porque... Pode falar, tá cortando, desculpa. Tá bom. Sim, porque são situações que a gente tem que enfrentar o dia a dia, né? E isso cansa, viu, Gabi? Isso cansa, isso destempera a gente, né? Isso deixa a gente abalado. Por isso que eu estava vendo aí as meninas falando sobre... primeiro vem a depressão, né? Até achar os diagnósticos dela, né? Porque é fato. A gente se sente sobrecarregada. E essa situação de sobrecarregar a gente, né? Faz com que a gente fique mesmo deprimida, fica chateada. E não é com o nosso filho, é como você realmente falou. Não é o nosso filho. É a situação em si. Né? São as pessoas que a gente tem que lidar com tudo. Exatamente. Laura, eu queria muito agradecer a sua participação. A gente já está passando das 9h30. Eu vou ter uma reunião, vou chegar atrasada, mas certo. Eu acho que foi muito legal esse debate que a gente fez. Eu vou trazer a Kelly para as considerações finais e a Lu. Vou pedir que as meninas façam as considerações finais. Eu queria muito continuar esse papo, mas a gente também tem que respeitar a nossa intérprete, que não pode passar também muito de 1 hora. Mas eu acho que deu para a gente destrinchar um pouquinho. E eu quero dizer para o pessoal que está assistindo a gente que nós vamos manter essa live de maternidade atípica das mulheres pretas toda a última sexta-feira do mês. A gente vai trazer temas. E aí eu vou tentar trazer as meninas, assim, 2 em 2, para a gente poder ter um tempo a mais para poder falar sobre o assunto. Hoje foi mais para vocês conhecerem um pouco dessa realidade da maternidade com as meninas aqui, né? Já quero agradecer de prontidão a todas. Obrigada, Laura, por ter participado. Desculpa aí os contratempos da internet, porque hoje aqui está caindo um toró de chuva. Agradecer a todo mundo que já está assistindo a gente aí. Vou trazer aqui a Kelly, que tinha parado ela aqui. Vamos trazer a Kelly para nossas considerações finais. Kelly, queria que você fizesse as considerações finais, tá? Eu queria muito que a gente pudesse ir até meia-noite falando sobre isso, né? Mas vamos finalizar para que a gente possa deixar um gostinho de quero mais.
Vamos esperar a Kelly. Acho que a Kelly, o nosso retorno chega tarde para ela. Kelly, está nos ouvindo? Kelly? Então, eu sei que tem muita coisa para a gente falar, muita coisa para a gente explorar ainda, mas eu sei que o nosso tempo está. Então, vocês. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar ainda, muita coisa para a gente explorar. Kelly Coelho, está me ouvindo? Está ouvindo, Gabi? Estou ouvindo. Eu saí um pouquinho só porque eu vou pegar o link da reunião, mas pode complementar. Eu vou sair, mas eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Aí continua. A Gabi acho que caiu de novo. Não, eu estou por aqui, eu estou ouvindo vocês. Eu só saí da live. Eu já volto. Pode ir falando. Ah, agora sim. Bom, acho que tem muita coisa ainda para a gente falar, explorar. E, enfim, mas finalizando aqui naquela parte, eu não aceito mais a mãezinha especial, mãezinha azul, você foi escolhida por Deus. Não, isso não existe. Entendeu? Falou para mim, você falar, então o termo mãe guerreira, aí é briga na certa. Então o povo tem que parar de romantizar, eu já chamo logo para passa um dia lá em casa, ou eu vou levar lá para passar um dia na sua casa, tá? Daí você vai ver como é que é a nossa realidade, né? A pessoa já começa já a dar um passo atrás e começa a ver que as coisas não é esse romancezinho todo, não, que elas querem fazer, porque não é na casa delas, né? E agradecer a todas essas pretas lindas aí, a nossa intérprete, e, né, a gente vai explorando aos poucos aí, que tem muita coisa, principalmente da parte do autismo adulto, descoberto já na parte adulta, a gente vai ter aí tempo para explorar. Beijo, meninas. Obrigada, Kelly. Vou trazer a Luciana para as considerações finais. Lu, vou deixar você, intérprete, aqui, vou sair, porque eu estou tentando conseguir aqui falar com o pessoal da reunião, tá? Fica à vontade para nossas considerações finais. Vou abrir seu microfone aqui. Tá abrindo aqui. Fica à vontade, viu? Ok. Bem, é isso. Eu acho que para finalizar mesmo, a gente precisa começar a pensar e a ver, a rever uma série de questões das mães pretas. É importante a gente falar dessa questão do capacitismo, né? Que o capacitismo é exatamente isso, é você tratar o preconceito quando as pessoas com deficiência. Esse preconceito ele é estrutural, né? Ele é uma questão que está enraizada dentro das pessoas. Então, quando alguém olha para mim e fala que eu sou uma mãe escolhida, uma mãe especial, ela está querendo dizer, ela está querendo atribuir, na verdade, a culpa a Deus, né? Porque Deus me escolheu para essa missão, de uma culpa que não é para ser uma missão. Essa culpa não é dele, entendeu? O Estado está falhando. Por isso que eu tenho que correr atrás, que eu tenho que ser guerreira. Eu garanto aqui, se nos comentários eu perguntar aí para qualquer pessoa, se um dia você precisou fazer um protocolo burocrático para, sei lá, entrar dentro de um ônibus, porque o ônibus é um direito garantido. Então ninguém precisou fazer isso, porque o direito está lá, você só precisa ou ter o dinheiro, ou se você conseguir ter um passe livre lá no ônibus, você só precisa fazer, entrar, entregar um documento e pronto, você entra no ônibus.
é um direito garantido. Agora, imagina se todo mundo aqui tivesse que fazer um protocolo, ir em tal lugar, isso, e naquilo outro, para pegar um ônibus. Com certeza, metade das pessoas que usam ônibus não teriam acesso ao ônibus. E o Estado faz exatamente isso para que as pessoas não tenham acesso. Então, quando a gente fala que uma mãe de uma criança com deficiência é guerreira e romantiza isso, a gente está dizendo que está tudo bem para o Estado fazer isso. Está tudo bem o Estado burocratizar. E está tudo tranquilo. Então, a gente precisa começar a pensar na maternidade de uma maneira mais prática, né? Eu ainda tenho uma certa condição de poder ir atrás, tenho uma rede de apoio, eu posso ir atrás e tudo mais, mas tem mães que não têm. E uma das coisas legais que a Gabi falou e que eu queria pontuar é exatamente disso, as mães que não podem fazer. Por que essas mães e essas crianças pretas não estão nesses lugares de destaque falando das suas dores? Porque se juntar tudo casa. Se juntar o que a Kelly falou é exatamente isso. Se você não tem tempo, hábil para poder vir aqui na internet e expor sua dor. Porque você tem uma realidade, um Estado que não te ajuda, não tem políticas públicas para as pessoas com deficiência. Você tem, há um estudo mesmo que 80% dos maridos deixam as esposas após o diagnóstico. E quais esposas são essas? Porque se a gente for olhar para perceber, todas as pessoas que estão falando sobre deficiência em destaque, as pessoas que estão falando sobre as questões de deficiência, são pessoas que têm a família estruturada. Quais são esses maridos que deixam? Que mulheres eles deixam? É as mulheres pretas, né? Na sua maioria, preta e periférica. Aí você fica à mercê ali dessas situações. Então, eu acho que romantizar a maternidade é uma coisa complicadíssima, porque você tira totalmente a história do Estado nesse rolê. Totalmente. O Estado tem culpa nisso, ele precisa criar políticas públicas, né? O governo precisa criar, as pessoas precisam existir, não sobreviver. Que a atual situação do deficiente no Brasil atualmente é sobreviver. Ele não existe. Entendeu? Então, eu agradeço muito esse debate. É um debate que eu venho correndo atrás há muitos anos. Por isso que eu mandei a mensagem para a Gabi falando que eu estava sozinha, porque eu me via sozinha numa luta que eu via que a maior parte das pessoas eram brancas e estavam correndo atrás de leis, né? Vamos falar aí da a lei Romeu, que é a carteirinha do autista, né? Que foram pessoas brancas que correram atrás de uma lei que, gente, não faz sentido ter uma carteirinha para autista. Não tem utilidade essa lei. É a mesma coisa ele tem um RG. No RG você pode colocar que uma pessoa com deficiência tenha deficiência. Não tem por que fazer uma carteirinha com uma... Entendeu? Então, por quê? Mas por que isso aconteceu? Porque foi uma pessoa branca atrás de uma lei que só beneficiou quem? Ninguém sabe. É uma pessoa branca privilegiada que nunca soube o que é usar serviço público, não Exatamente. Sabe Poderia ter usado, né, Gabi? Poderia ter usado a influência que tem para outras coisas, para as coisas mais efetivas, mas não usou. Só serviu ali de palanque. Então, a gente precisa começar a conversar. Nós, pretos, que somos familiares, cuidadores de pessoas com deficiência, pretos que têm deficiência, precisam começar a conversar, a falar e a expor, sabe? Mas também precisa começar a entender que há outras realidades, como a Gabi bem disse. Tem mães periféricas que não tem como. E se a gente não se posicionar, a situação vai ficar cada vez pior, sabe? Ou melhor, não vai mudar. E não mudar me causa um certo incômodo. A situação não mudar a situação das mulheres pretas e periféricas que são mães de pessoas com deficiência, eu acho que me causa um incômodo muito grande, porque eu vivencio essa luta e eu sei o quanto é difícil. E agradecer, assim, eu estou bem feliz dessa live, estou bem feliz de ter participado com essas mulheres pretas que, assim, né, a conversa que a gente teve à tarde
foi reveladora para mim. Hoje, aqui foi só um pouquinho do que a gente tem para falar e aprendi muito e quero continuar com isso. E cada sexta estamos aí, toda última sexta-feira do mês, estamos aí para debater e eu espero que as pessoas nos ouçam, né? Porque falando a gente tá. Exatamente. Obrigada, pessoal, por ter participado aqui da live, as meninas, a Alessandra que conseguiu só participar um pouquinho, acho que a internet dela também começou a ficar ruim, mas é isso, gente, essa é a realidade, tá, pessoal? É a nossa realidade, gente. Essa é a nossa realidade, a internet caindo, é filho gritando, entendeu? Eu tendo que desligar o microfone, porque meu marido tinha que fazer um barulho para poder terminar a janta da cria, entendeu? Eu ainda tenho esse privilégio de ainda ter um esposo, né? A gente tem aqui mães que relataram que são mães solo, então a sobrecarga ainda é muito maior, né? Que tem mais de um filho com deficiência, que tem um filho neurotípico e um filho atípico. Então, gente, é isso que eu quis vir trazer para vocês. Gratidão a todos, tá? O Ubuntu, eu sou porque nós somos e vamos, que a luta não pode parar. Obrigada, nossa intérprete, Kelly. Não sei se a Kelly quer falar alguma coisa, fazer algum agradecimento em português. Não? Kelly tá um pouquinho tímida, mas, gente, quem quiser conhecer o trabalho da Kelly Coelho, ele é um intérprete de Libras. A gente sabe que o intérprete, ele trabalha, né? É uma profissão, né? A Kelly também, ela é pedagoga, então quem quiser contratar os serviços da Kelly, todos os intérpretes de Libras que eu estou trazendo aqui, o intuito também é divulgar o trabalho deles. Eles estão fazendo todo um trabalho voluntário junto com esse projeto que eu estou desenvolvendo. Então, só gratidão, viu, Kelly? Muito obrigado mesmo, né? E boa noite a todos, né, que ficaram assistindo até agora aí esse bate-papo que a gente teve. Obrigada, viu? Tchau, gente. Ah, pessoal, outra coisa, já ia esquecendo. Não consegui conectar no YouTube, deu problema aqui, mas esse vídeo vai para o YouTube. Eu vou baixar e vou colocar lá, tá bom? Para o pessoal que segue a gente no Instagram também assistir lá, e para quem, né, não vai conseguir acessar aqui pelo Facebook. Obrigada mais uma vez. Tchau, gente.